Continuando os assuntos aqui do canal, e para quem chegou nesse vídeo agora, quiser entender certinho, tem que assistir alguns vídeos anteriores. Então, um desses vídeos ali, eu falei, né, que Deus ele protocolou os acontecimentos, né, desde que ele expulsou Satanás ali e 33%, né, dos anjos que foram na conversa dele, e depois Jesus, ele venceu Satanás na cruz. E aí, então, né, Jesus, quando ele foi, né, fazer ali a trajetória dele até a cruz, quando Jesus estava aqui na terra, né, quando ele veio, e ele então foi protocolando, ele protocolou, né, o que ele tinha que fazer até a cruz. Então, porque aquilo ali era algo da vontade de Deus, né, e Jesus ele veio para isso porque ele queria então, né, fazer a vontade de Deus, né, e então morrer na cruz. E aí, o que acontece? Durante esse processo ali, então ele protocolou, né, o que ele teve que fazer para tudo acontecer. Então, né, a cruz, né, essa via crucis, ela é protocolo do que Deus, né, queria que acontecesse e Jesus também. Então, tudo o que ele fez ali foi por causa que ele tinha um propósito. Então, aquilo ali aparentemente, né, quando estava acontecendo, era algo ruim, era como se fosse uma derrota, mas depois não, ele sabia, né, que ele ia chegar ali naquele objetivo dele, que era, né, morrer na morte de cruz. Então, deixou protocolado aquilo ali, né, que era importante ser feito, porque Deus ele queria que aquilo acontecesse, porque era importante acontecer. Então, por que eu estou frisando? Porque, né, foi necessário que Jesus viesse para quê? Né, para ter aqueles objetivos ali, né, que mais adiante depois eu falo, né? Então, Deus ele enviou Jesus. E aí o que acontece? Isso aconteceu, né? Esse protocolo aconteceu porque tinha que acontecer, porque as coisas com Deus, elas não são apenas assim de promessas, né? E não ficam apenas na promessa. Então a gente tem que cumprir aquele tempo ali, a gente tem que comprovar as coisas que acontecem. Então, como Jesus, né, a gente comprova, né, e deixa feito, deixa protocolado, deixa consumado. Então, Jesus deixou consumado, deixou sacramentado que ele passou por todo aquele processo ali que ele tinha que passar, de ser uma pessoa santa e morrer na cruz para obter a vitória, né? Então, a gente faz isso, a gente copia Jesus, né? Porque a gente sabe que precisa haver esse protocolo, né? Esse andamento das coisas que tem que ser passado. Então, por exemplo, eu copio, né, Jesus, porque eu sei que é importante as coisas serem comprovadas, protocoladas, porque Deus, né, e Jesus, eles poderiam pegar, né, uma varinha de condão e dizer, isso foi feito, aquilo foi feito, e simplesmente deixar as coisas assim, né, porque apenas na fala, apenas em dizer que aquilo ali foi feito, mas Deus ele agiu dessa maneira protocolando. Então Jesus veio, passou todas aquelas situações, né? E havia crucis e consumou e protocolou e sacramentou o que ele tinha que fazer. Então não ficou na promessa, foi feito, foi comprovado, né? E então é isso que a gente deve fazer, é isso que eu faço, né? Então, se eu sei que algo deve ser feito, eu, né, faço aquilo ser consumado na minha vida. Então, essas coisas que acontecem comigo, porque eu sou uma pessoa que eu não tô nesse negócio aqui de ser convertida, eu não tô nisso, né, de gaiata, eu tô porque eu quero, porque eu quis, porque eu tomei, né, conhecimento de Deus e porque eu tomei essa iniciativa e porque eu tomei essa decisão. Então, me interessa esses assuntos. Então, sempre me interessou tudo que está relacionado, né, relacionado a Deus,
para não ficar só na parte básica. Então eu vou para o avançado. Então, como eu já disse outras vezes, né? Eu já tinha falado para Deus que se eu passasse uma perseguição cristã, que eu sei que é algo que faz bem para quem se converteu, eu ficaria com ele. E aí eu protocolei isso. Por quê? Porque eu não fiz nada para que isso acontecesse. Deus fez as coisas como eu contei no vídeo anterior. As coisas foram acontecendo porque eu, em relação a Deus, eu estou bem, eu nunca caí, eu nunca, né, porque não é queda, é a pessoa fazer algo ali que, né, se separe da vontade de Deus, e eu nunca fiz, eu nunca dei tempo, né, porque as coisas que eu venho protocolando a minha vida espiritual, eu venho fazendo tudo da vontade de Deus, né? Como eu já andei explicando no vídeo anterior, né? Que eu estou interessada, então, né? É sempre assim, eu não tive queda, eu não tive parada, né? Na minha fé com Deus, desde que eu me converti. Então, eu protocolei isso, era do meu interesse, né? E eu percebi também que era do interesse de Deus da maneira que eu fiz, né? Porque, né, estou eu aqui, né, fazendo meus vídeos e comprovando que tem gente que fica firme com Deus, sim, né? Porque tem amor a Deus, tem conhecimento de Deus, que nem eu tenho minhas experiências espirituais, então é algo que não tem como a pessoa voltar atrás, né? Como se a pessoa viu algo, não tem como ela, né, não ver ou desver. Então é bem dessa maneira, né? Então eu vou fazendo as coisas de acordo com o que Deus quer. Então, né, essas coisas que acontecem na minha vida, tudo eu estou ali, né, protocolando, porque é do meu interesse, porque eu quero isso, essa vida espiritual aqui com Deus, é um gosto meu, né? Então eu faço essas coisas para copiar Deus e copiar Jesus, que Jesus protocolou, fez o que tinha que ser feito, né? Que depois a vitória, né? As coisas, né? As janelas do céu se abrem para as coisas também boas acontecer, né? Porque não é só de cruz que vive, né? A pessoa que é cristã, que se converteu a Jesus ali, né? Do jeito que está escrito na Bíblia, porque a pessoa quis e tomou a decisão, ninguém forçou, porque forçado a pessoa não fica, né? Depois até se complica mais. Então, eu faço as coisas de Deus, essas coisas que aconteceram na minha vida, né, da minha abençoada perseguição cristã, eu sou protagonista disso, assim como Jesus é protagonista e as outras pessoas, né, que estavam ali gostando, né, ou então forçando ele a carregar aquela cruz, elas são ali apenas coadjuvantes, né? Elas são apenas pessoas que ficam ali né, em segundo plano, né, para poder ali fazer ali com que o protagonismo de Jesus ele fosse, né, feito, consumado, sacramentado. Então eu copio Jesus. Então, né, como já também disse, as pessoas são trouxas se elas vão perseguir as outras, né? Que estão bem com Deus, né? Então eu estou e Deus sabe disso e é por isso que Ele está me abençoando. Então, para finalizar esse vídeo, eu quero dizer para vocês que procure ser protagonista das próprias vidas, tomando cuidado ali com o proceder, né? Com como que a pessoa vai, né, dar andamento na sua própria vida, também para não ser, né, coadjuvante e para não ser figurante errado na vida dos outros, né? Porque isso é ruim, porque quando a pessoa chega diante de Deus, ela vai dar conta daquelas coisas ruins que a pessoa fez ali, né, que procedeu ali, e também porque, né, agora, enquanto a pessoa está viva, ela vai ter ali os pedidos bloqueados diante de Deus, se ela não se arrepende, se ela é uma pessoa maldosa, então isso eu vou explicando mais nos outros vídeos. Então, esse é o recadinho que eu queria passar nesse vídeo. Eu quero dizer que eu continuo orando pelas pessoas que estão precisando, né? Sempre tem uma pessoa ou outra precisando. Então, esse é o recadinho que eu queria passar nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!